Você vai ver agora um corte de mais uma das aulas e das lives que nós temos aqui no canal do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente sempre traz profissionais que têm conexões reais com o mercado, que têm atuação permanente e que vivem no seu dia a dia o estado da prática. Então acompanha comigo até o final. Então, falando um pouquinho do solo. Por quê? Porque entender interação solo-estrutura, você precisa entender de solo, depois você entende de estruturas. E óbvio que eu não vou conseguir esgotar aqui o assunto solo, porque o assunto solo, geotecnia é gigantesco, métodos, tudo isso, então eu não quero ser muito teórico, eu quero correr, digamos assim, para nós vermos isso na prática, sentirmos isso e vermos o que acontece, que é de extrema importância. Mas o solo, ele é importante. O solo, ele é o principal fundamento, né, o principal elemento ali que vai causar isso. E muitas das vezes nós, projetamos estruturas, né? Aqui a gente sempre pede, mas às vezes você nem sabe o solo lá que você está fazendo a sua estrutura. Às vezes o projeto de estrutura nem recebe a sondagem. Ele nem tem ideia, às vezes ele não tem conhecimento mesmo, ou às vezes realmente não recebe. Né? Você tem o conhecimento, você sabe, mas você não recebe. Né? Então, é extremamente necessário que nós também olhemos para os SPTs, né? Para a sondagem, para que nós possamos entender aquele solo, né? Porque é ele que vai fazer toda essa tratativa. E quando nós recebemos essa sondagem, digamos assim, é porque normalmente nós vamos fazer a fundação e aí está nas nossas mãos fazer essa interação. Né? Fica um pouco mais fácil do que fazer aquela interação com geotécnica, que eu vou mostrar aqui para vocês que muitas das vezes acontece. E a gente precisa fazer essa interação para entender esses coeficientes, esses dados, para a gente poder ter o nosso modelo novamente, né? Nosso modelo estar mais próximo da realidade. Nosso objetivo maior é esse. É o nosso modelo se aproximar cada vez mais da realidade do nosso projeto. Né? Se nós não tivermos modelos reais, modelos que sejam mais próximos da realidade, nós podemos estar subdimensionando a estrutura ou, né, fazendo uma estrutura que talvez não seria necessário fazer tudo aquilo, um consumo muito alto, consumo de aço, consumo de concreto. Então nós precisamos entender isso. Muito bem, nós projetos de estruturas precisamos entender isso. Né? E cabe a gente essa análise, né? Cabe nós fazermos essa análise em todos os projetos. E dentro do escritório eu sempre falo, em todos os projetos nós fazemos essa análise. Por quê? Porque é extremamente importante. Sempre tem efeitos. Tem casos que não tem, Mauro? Tem casos que não tem, mas eu estou resguardado que eu estou me aproximando da realidade, meu projetista está se aproximando da realidade, o meu escritório está soltando projetos que se aproximam da realidade. Então, isso é importante para o escritório de cálculo. Né? E falando um pouquinho, vou voltar aqui, falando um pouquinho dos coeficientes do solo, porque nós precisamos entender os coeficientes do solo. E existem coeficientes que são principais, como nesse caso, o coeficiente vertical, o coeficiente horizontal, e, obviamente, tensões e os recalques. Porque tudo que nós estamos falando aqui é porque o solo é deformável, e se ele é deformável, nós temos um negócio chamado deslocamento, e esse deslocamento, obviamente, em fundações, nós chamamos eles de recalque. E aqui, um parênteses, não é recalque diferencial, eu estou falando de recalque total, né? Recalque total da estrutura. Óbvio que vocês vão ver que pela nossa simetria dos edifícios, da maneira que nós concebemos, que é extremamente importante, você pode ter, sim, recalques diferenciais já calculados antes na sua estrutura. E é por isso que o geotécnico ele faz todo um cálculo. Ele não só vai lá e calcula a estaca e te manda a estaca. Não, ele faz um cálculo do recalque da estaca, ele faz um cálculo daquele recalque daquele grupo, né, efeito de grupo do bloco, naquelas estacas, das sapatas, não é só fazer tensão sobre carga e pronto, né? Não é bem assim, né? E aqui defendendo nossos amigos geotécnicos, porque também somos, então, defendendo um pouco. Então, não é só o cálculo direto, não. Tem um cálculo que precisa ser feito, tem gente que usa o Midas, tem gente que usa a Plaxis, tem N software que dá para você fazer esses cálculos desses recálculos. E aí, falando de deformação, o solo ele tem as suas propriedades, e uma delas é o modo de deformação, o modo de elasticidade do solo, como você quiser bem entender. Né? Mas para cada solo se tem isso. O que acaba sendo importante de entender é que quando se faz esses métodos, quando se foi feito esses dados, né, foram vários testes, existem N métodos para você chegar nesses valores, ou até chegar próximo desses valores diferentes. E aqui a gente fala, a geotecnia é gigantesca, e aqui nós não estamos para
esgotar o assunto, né? Não é isso, não na questão de solos, mas você precisa entender que a argila siltosa aqui de São Paulo pode não ser a mesma argila siltosa lá do Nordeste. E aí acaba tendo uma coisa regional também, né? Então é por isso que é muito importante, a parte de geotecnia ela é muito séria, ela é muito séria, né? Não é só lá, agora o Mauro me ensinou aqui, eu vou pegar lá os coeficientes agora e vou começar a colocar no software e eu mesmo já sei fazer. Não é bem assim que funciona. Você precisa fazer uma análise muito bem dos seus SPTs, do seu solo, conversar com o seu geotécnico se você não tiver esse conhecimento, para poder fazer essa análise. Não é só pegar lá o coeficiente, fazer os cálculos e colocar. Não, existe toda uma linha e você vai se aproximando ao longo dos anos que você vai fazendo fundação, você vai vendo, você vai tendo dados, você vai fazendo ensaios, como a gente tem aqui no escritório, vários ensaios de placa, ensaio de carga de prova de carga, né, de estacas, você vai vendo tudo isso, você vai tendo seus parâmetros, atendendo, obviamente, as normas, e você vai andando ali. Porque o engenheiro ele está cercado, né? Nós, engenheiros de estruturas e fundações, nós estamos cercados por um negocinho chamado norma, que é extremamente importante. Né? É extremamente importante seguirmos o que está dentro das normas e nós precisamos seguir o que está nas normas. Né? Então, o que acontece? Quando nós falamos de solo, e aí aqui eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui para falar só do solo, nós precisamos falar da estrutura. E a estrutura, propriamente dita, é o que nós temos de principal aqui. Por quê? Porque é a rigidez dela que vai nos falar como isso vai chegar lá embaixo. Então, e lá embaixo que eu falo é nas fundações. Então, você tem uma estrutura extremamente rígida, você pode ter uns recálculos mais uniformes, você travou sua fundação, colocou cintamento ou baldrame, né? Como alguns chamam. Como isso vai se comportar? E aí nós temos que entender aonde cada coisa se encaixa, né? Estruturas engastadas, estruturas elásticas, elásticas, articuladas, como cada uma se encaixa aí. Estruturas rígidas. O que nós podemos falar de estruturas rígidas, como está escrito, edifícios altos, paredes de concreto, semelhantes, semelhante estrutural, alguma coisa assim, com paredes bem, bem rígidas, né? Você vai ter esses recálculos mais uniformes. Obviamente, são esses recálculos mais uniformes, para que você possa fazer essas considerações dentro da sua fundação. E é óbvio que a gente não, quando está concebendo a estrutura, a gente não fica pensando, né? Eu já projetei muitas estruturas, você não fica pensando, pô, como é que vai estar lá o solo, né? Pô, como é que vai estar lá? Eu vou conceber aqui meu pilar aqui. Você está pensando em um monte de coisa, arquitetura que não está alinhada, é pilar que vai para a esquerda, para a direita, e pilar aqui nasce aqui, morre aqui, nasce lá, é redondo, quadrado, fazendo um bloco de transição. N fatores que nós precisamos entender que fazem diferença nos nossos projetos. Então, nós precisamos, de qualquer maneira, colocar, obviamente, isso de maneira clara dentro das nossas estruturas. A rigidez... Está tendo um barulho aqui, acho que é no meu celular. Deixa eu fechar aqui. Entrou sozinho na própria live. Acontece, né? Mas a gente precisa entender que a rigidez da estrutura ela está extremamente ligada aos recálculos que nós vamos ter. Então, nós não ficamos pensando, vou colocar meu pilar aqui porque a fundação aqui vai ser assim, né? Mas nós precisamos pensar nisso também. Pilares muito próximos, né? Aquele negócio, né? Pô, tem um pilar muito próximo, vou ter que fazer aquele negócio chamado associar. Associar sapato, associar o bloco. Nós temos que evitar esse tipo de coisa nas nossas fundações. O geotécnico, certamente, o pessoal de geotecnia adoraria se todas as estruturas não tivessem esse negócio de um monte de pilar em cima do mesmo bloco, né? Às vezes é impossível de fazer isso com as nossas arquiteturas que temos hoje, né? Isso acontece muito. Então, mas nós precisamos entender, colocar isso na nossa cabeça, que na nossa concepção ela é extremamente importante. A nossa concepção das estruturas, elas fazem diferença realmente nas fundações. Imagine que quem recebe a fundação, ele recebe uma planta de cargas, muitas das vezes, e às vezes ele tem um pouco da arquitetura ali só. Né? Nem tem tudo. Eu posso falar, porque já trabalhei em escritórios que recebiam apenas só a parte geotécnica. E já aconteceu aqui no escritório também, mas normalmente a gente pede o projeto como um todo. Mas você recebe só a parte ali da arquitetura e você fala, pô, mas e o resto da estrutura, né? E como é que isso tá? Como é que isso vai se comportar? Então é importantíssimo. E é óbvio que nós estamos falando aqui de estruturas de concreto. Então aonde elas se encaixam? As nossas estruturas de concreto vão se encaixar ali no viscoelástico. Por quê? Porque elas são estruturas que elas
a depender da sua concepção, elas vão tender a um lado e tender ao outro, ser extremamente rígida ou um pouquinho mais articulada. Então, no meio mais prático aqui, né, depende da sua concepção. Depende do que você está colocando lá, do que você está fazendo lá, de como você está concebendo, de como o projetista está concebendo a estrutura. Por quê? Porque o concreto ele tem um negócio chamado redistribuição de esforços, que a gente brinca bastante, né? A redistribuição de esforços ela ajuda muito o projetista, porque se fizer uma cagada na obra, aquele outro pilar lá, se ele tiver um pouquinho mais folgado, ele vai dar ajuda, né? Então, a estrutura, a rigidez da estrutura é extremamente importante por causa disso, o concreto ele se encaixa aí. E aí, gostou? Quer ir ainda mais profundo nesse assunto, entender mais estrutura de concreto armado e protendido, aprender a projetar casas e prédios? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós estamos com inscrições abertas para pré-matrícula na pós-graduação, nosso curso de especialização em estrutura de concreto armado e protendido. Eu vou deixar um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faz tua pré-matrícula que alguém aqui, algum coordenador pedagógico do nosso time vai entrar em contato com você. A gente se vê!